Olá, alunos do Colégio Status, aula de redação, nono ano, com o professor Aldemir. Hoje vamos trabalhar mais um pouco sobre dissertação. Dissertação argumentativa. Esse gênero textual possibilita que o estudante construa uma tese inicial e defenda diferentes pontos de vista ao longo do texto. Lembrando que tese é a ideia ou posicionamento que você deve tomar sobre o tema. E com base na tese, você elaborará o quê? Os seus argumentos. Com base nessa tese, nessa ideia central que você terá, você vai elaborar os seus argumentos para defender, certo? O seu ponto de vista. Então, isso seria uma dissertação argumentativa, um texto onde você defende o seu ponto de vista sobre determinado tema. Etapas. Primeiro, veja o tema de redação e faça uma leitura cuidadosa da prova. Essa é a principal dica e vai influenciar todo o seu desempenho. Atenção, essa etapa é essencial para que você não fuja do tema. Ler cuidadosamente a prova vai ajudar você a focar e entender o que é o tema, qual é a base, o que o tema está pedindo, e a partir disso você acaba não fugindo desse tema, trabalhando aqui a coerência, em relação ao que você pensa, a sua tese e o tema. 2. Escolha uma tese. Esse é o momento em que você deve escolher a sua abordagem e os argumentos que usará para defender a sua tese. Qual é o seu posicionamento perante o tema? Pense em quais argumentos você usará para defender esse seu posicionamento, ok? Foque sua atenção para organizar os argumentos da melhor forma. As ideias devem fazer sentido e devem estar ligadas entre si. Um texto bem amarrado valoriza a sua argumentação e fará com que o corretor não se sinta confuso ao lê-lo. Então, você tem que organizar muito bem os seus argumentos, E quando a gente fala em organização, nós estamos trabalhando aqui a coerência, e a coesão do texto. Então, tem que ser muito bem organizado para que não cause confusão ao leitor. As partes do texto dissertativo. Nós temos primeiro a introdução, Apresente o tema. É recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que, na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Então, texto argumentativo leva ao convencimento do leitor, para que ele pense o mais próximo possível que você. E para isso, a sua ideia central, que é a sua tese, deve ser bem construída, certo? O desenvolvimento. Defenda a sua tese, apresentando ideias que justifiquem de forma consistente e apresente seus argumentos. Essa parte é importante. Por isso, coloque tudo da forma mais clara possível para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Então, primeiro, apresentar os seus argumentos da forma mais coerente, certo? Possível, com a sua tese. Então, os seus argumentos, eles têm que ter conexão com a tese, com a sua ideia central, certo? Porque isso vai gerar a coerência, Então, o seu texto será coerente e vai ajudar a convencer o leitor em relação à ideia que você está colocando. A conclusão. Retome as ideias expostas na introdução, junto com os principais argumentos que a justificam para confirmar a tese e encerrar o debate.
É nessa parte que você deve apresentar uma proposta de intervenção social. Para ser eficiente no conjunto, essa proposta deve surgir a partir dos pontos já levantados na argumentação. Então, a proposta de intervenção, né, pode também ser chamado de solução, deve ter conexão com a sua tese. Então você necessita, né, ter uma conexão do que você vai colocar como a solução para o problema social com a sua tese, com a sua ideia central e automaticamente também com seus argumentos. Então tudo aqui deve ter uma conexão e essa conexão vai gerar a coerência do seu texto. Esse daqui é um esquema sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, no primeiro parágrafo, você vai fazer a apresentação, que é a introdução, né, de 5 a 7 linhas, onde você apresenta o tema e a sua tese, a sua ideia central sobre o tema. Depois de 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimentos, também de cada um de 5 a 7 linhas, tá? Onde você vai apresentar o quê? Os argumentos relacionados à sua tese, né? Então aqui você vai colocar os seus argumentos que defendem a sua ideia central, que é a sua tese, ok? E por último, um parágrafo para a conclusão de 5 a 7 linhas, certo? Onde você retoma a tese, ou seja, a sua ideia central, e depois você apresenta, né, uma solução, uma intervenção, certo? Para o problema que está inserido dentro do tema, ok? E assim você consegue elaborar um texto dissertativo argumentativo de forma coerente. Após essa breve explicação sobre dissertação argumentativa, vocês devem fazer a atividade de redação no plural, guardar a redação em folha separada para ser entregue no retorno das aulas, ok? Qualquer dúvida, estaremos lá